Um episódio muito conhecido por todos nós, um texto muito familiar, o que vai facilitar demais a compreensão da mensagem nessa noite. Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Para a pessoa que está do seu lado, diga: você não veio aqui em vão. Para a mesma pessoa, Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Se posso ler, me dá o joia. Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó. De onde para onde? Se liga aí, meu irmão, se liga aí. Não se liga no 110 não, 220. Potência total. De onde para onde? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, dos ladrões, os quais lhe roubaram, lhe causaram ferimento e foram-se, deixando-o meio morto. Coincidiu que descia por aquele mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou pelo lado oposto do caminho. Da mesma forma, um levita, chegando próximo daquele lugar, vendo-o, passou para o outro lado. Mas um samaritano que seguia o caminho, passou perto dele e, vendo-o, teve compaixão dele e trouxe o púlpito. Verso 34, se liga aí, ó. Aproximou-se, vendou suas feridas. O último dia já começa a tratar mal, né, irmão? Primeiro dia é maior pressão, coisa boa, trata bem o pastor. Segundo dia, o último dia não traz púlpito, se traz molhado. Perseguição começou. Verso 34. Aproximou-se, vendou suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, colocou sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, ou 8 gramas de prata, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Tudo que você gastar a mais, eu pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo? O samaritano, o levita ou o sacerdote, que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze a mesma coisa. Segura a mão perfumada do seu irmão e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por todos os momentos que passamos aqui neste lugar, reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, cantando e ouvindo louvores ao Senhor. Tudo foi muito edificante e nós queremos acreditar e acreditamos de fato que Tu ainda tens uma mensagem para nós nesta noite. Fala ao nosso coração do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode. Que este lugar, mais uma vez, seja de ver para a manifestação da Tua glória. E nós queremos de verdade ver a Tua glória sendo manifestada neste lugar. Por isso o nosso coração se abre para receber a Tua palavra. Que ela seja como uma boa semente, a semente que cai no bom solo, no solo fértil, e que possa estar na nossa vida germinando e produzindo frutos para a vida eterna. Olha a necessidade dos teus filhos agora. Se há alguém aqui precisando de conforto, conforta. Se há alguém aqui precisando de um pouco mais de sabedoria, dá sabedoria. Se precisamos crescer na nossa fé, dá-nos, ó Deus, este crescimento diante da Tua presença. Se precisamos de um puxão de orelha, puxa a nossa orelha também. Mas seja o que for, faze-o, porque não queremos estar de fora do Teu reino. Queremos viver contigo por toda a eternidade. Essa oração nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok. O episódio contado por Cristo aconteceu numa estrada de Jerusalém para Jericó. Se liga na primeira informação.
A distância de Jerusalém para Jericó é uma distância, e eu fiz esse percurso, de aproximadamente 19 quilômetros. Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém, aproximadamente 19 quilômetros. De onde para onde? Qual a distância aproximada? Você sabia que os estudiosos da Bíblia consideram esta estrada, por causa da declaração de Joséfo, como uma estrada sanguinária? Esta estrada era conhecida como estrada sanguinária. Jerusalém para Jericó, estrada sanguinária. Jerônimo, um dos historiadores da igreja, diz que essa estrada, além de ser conhecida como caminho sanguinário, também era conhecido como estrada pedregosa. Por quê? Existiam grandes pedras, os bandidos se escondiam atrás das pedras. Quando o viajante passava, eles saltavam sobre as pedras, atingiam a vítima, o viajante, muitas vezes matava o viajante, e no caso do texto bíblico, deixou o indivíduo semi-morto. Estrada sanguinária, via pedregosa, lugar que todo mundo procurava evitar passar. Aliás, se você for estudar esse texto aqui de um modo mais detalhado e buscar alguns outros recursos de informação, você vai entender que a maior parte dos sacerdotes que moravam em Jerusalém, que trabalhavam no templo em Jerusalém, a maior parte deles moravam na cidade de Jericó. Então, automaticamente, tinham que passar por essa estrada, estrada sanguinária, estrada pedregosa, caminho violento. Já que a maior parte deles moravam lá em Jericó e tinham que trabalhar em Jerusalém, passando por essa estrada, uma vez que ela se tornou muito violenta, eles começaram a dar a volta lá por Belém. Eles aumentavam o percurso em 7, 8 quilômetros, mas era um percurso, embora mais longo, todavia mais seguro. Eles diziam assim: é melhor eu dar a volta lá por Belém, passar por 8 quilômetros a mais, no entanto chegar em segurança, do que me arriscar passar pela estrada sanguinária onde todo mundo é assaltado. Você já sabe, eu já te falei, você já sabe que eu sou do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro nós temos muitas estradas sanguinárias, caminhos violentos. Eu, por exemplo, morava lá em Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Jardim Paraíso, se aquilo é o paraíso, eu não quero conhecer o inferno, irmão. Mas é lá que eu morava. Dali eu saí para fazer teologia, com os meus 17 anos de idade. Na época, eu já namorava com aquela senhorita ali, a dona Eliane. E nós já namorávamos há 1 ano e meio. E eu virei para ela e falei assim: meu bem, eu estou sentindo que Deus está me chamando para fazer teologia, e eu vou lá para a Bahia, porque o colégio é mais barato do que o de São Paulo, e eu sou pobre de marré, desci. Então eu vou estudar lá na Bahia. E eu vou ficar lá durante 4 anos, aí quando eu terminar eu volto e a gente se casa. O que você acha desse plano extraordinário? Você só tem que me esperar por 4 anos. E aí, o que você acha? Ela virou e disse: claro que eu te espero. Imagina, vou perder um partidão desse? Aleluia, irmãos. A fé faz coisas extraordinárias. Aí eu fui estudar na Bahia, e quando a gente está distante das pessoas que a gente gosta, a saudade aperta o peito. Verdade ou mentira? Verdade. Aperta, irmãos. E lá comecei o primeiro período, o primeiro semestre do curso de teologia, e uma saudade, uma vontade de beijar, meu irmão. Um negócio que deixava a gente muito doido. E aquele semestre estava muito longo e as férias que não chegavam, e finalmente elas chegaram. Eu fui fazer a minha última prova na sala de aula, já levei mala e tudo.
Coloquei a mala na porta, fui o primeiro a terminar a prova, levantei, virei para a galera e disse, fui! Corri para o ponto de apoio mais próximo da Itapemirim, peguei um ônibus em direção ao Rio de Janeiro e me lembro, cheguei no Rio de Janeiro mais ou menos numa sexta-feira, por volta de 1h30 da tarde, e ali, saindo da rodoviária Novo Rio, Rio de Janeiro, iria apanhar um ônibus em direção à Baixada Fluminense, São João de Meriti, Jardim Paraíso. Peguei o ônibus e fui. Uma saudade danada, uma vontade de ver a loura, uma vontade de beijar, meu irmão. Cheguei em casa, rapidinho, fui tomar um banho, trocar de roupa. Enquanto eu tomava banho, comecei a ouvir uns barulhos muito interessantes. Pá! Trá! Trá! Pensei, será que é fogos porque eu cheguei? Nem liguei. Troquei de roupa, coloquei um perfume bacana, aleluia. Peguei minha bicicleta e começou o meu dilema. Ou eu dou a volta lá pela Vila São João, aumentando o percurso em 7, 8 quilômetros, ou eu passo pela Pinguela, pontezinha de madeira, entro por dentro da favela do Dique, corto o caminho e chego mais rápido para ver meu lourinho e beijar. O que você acha que eu fiz? Dei a volta pelo caminho mais seguro e distante ou pelo caminho mais rápido e perigoso? A gente já se conhece tão bem, né? Que coisa linda, né? Você já sabe como eu penso, ó. E foi exatamente o que eu fiz. Queridão, peguei minha bicicleta, atravessei a ponte de madeira, entrei dentro da favela do Dique, que faz divisa entre São João de Meriti e Belfor Roxo. E qual foi a minha surpresa? 2 horas da tarde aproximadamente, a favela estava vazia, deserta, ninguém na rua. Sabe por quê? Aqueles tiros que eu escutei enquanto tomava meu banho, na verdade foram tiros que executaram um colega de infância que cresceu jogando bola comigo na rua e por dívida junto ao tráfico de droga, ele foi executado em plena luz do dia. E ao matarem, os bandidos disseram, ninguém na rua, senão vai morrer também, quem estava lá pedalando a toda. E eu estava feliz, porque a favela estava deserta, o caminho estava livre, e eu pedalava na maior velocidade, vou chegar mais rápido. A saída da favela, a estrada fazia uma curva acentuada à direita. E eu vim a toda velocidade, nem diminuí para fazer a curva. Razão pela qual eu não percebi que os 3 indivíduos que executaram o meu colega de infância por dívida junto ao tráfico de drogas estavam ali na saída da favela. E eles não deixavam ninguém entrar, ninguém sair. Com a velocidade que eu vinha, fiz a curva, não consegui frear, atropelei o bandido que estava ao meio. A roda dianteira da bicicleta entrou no meio das pernas do infeliz. Ele caiu para um lado, eu caí para o outro, e ele se levantou com suas 2 pistolas na mão, muito invocado da vida, e colocou as 2 no meu abdômen, enquanto eu ainda estava no chão, e ele gritou comigo dizendo, você quer morrer? Eu olhei para ele, estava deitado, e disse, não! Ué, quem é que quer morrer, meu irmão? Mas eu vou matar você, levanta, moleque! Como se eu precisasse levantar para morrer, né? Mas eu me levantei, obedeceu o camarada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu me levantei, e ele falou assim, moleque, eu vou te matar você, o que você está fazendo aqui? Eu virei para ele e falei assim, moço, não me mata não, que eu sou crente. Que bobagem, cara. Crente não morre. Depois eu fiquei, nossa, como eu sou tolo. O que é argumento que se use para não morrer? Não me mata não, que eu sou crente. Ah! Todo dia crente morre. Mas foi o que eu falei na hora, não me mata não, porque eu sou crente. Ele, crente? Tu é crente da onde? Eu expliquei, sou do IAN. Conta essa história direito. E eu falei rapidamente, olha, é o seguinte, acabei de chegar hoje de viagem, estou passando aqui só porque estou cortando o caminho, estou com pressa, estou indo ver minha namorada, que há 6 meses eu não vejo. Pelo amor de Deus, não me mata não, me deixa aí. Tu é crente mesmo? Sou crente, sim, moço. A cara não ajuda, mas sou crente. E ele falou assim para mim, mostra, prova que você é crente. Eu, como, meu Deus do céu? Como é que eu vou provar para um bandido que eu sou crente? O único troço de igreja que eu tinha comigo era o que estava pendurado no guidão da bicicleta. Uma lembrancinha que eu estava levando
para dar para a namorada de presente. Uma sacola, ela é professora de criança, e dentro da sacola eu estava levando de presente uns fantoches, uma marionete igual o Pedrinho. Aí eu pus a mão dentro e disse, aqui, moça, a gente conta história com isso. Na igreja, é a única coisa de igreja que eu tenho. E sabe, irmãos, Deus operou. Porque o indivíduo falou assim, some da minha frente, eu deixa comigo. Peguei a bicicleta e nunca pedalei com tanta velocidade em toda a minha vida. E sabe de uma coisa? Na hora eu não fiquei nervoso. Mas quando eu saí da cena, me deu uma tremedeira, meu irmão. Que eu ia pedalando assim, ó. Atravessei as 3 pontes que ligam Belfor Roxo a São João de Meriti. Dobrei à esquerda na rua 6 de dezembro. Lembro até hoje, número 62. Cheguei... É 62, né? É isso mesmo. Bati lá na porta. Lá vem minha loura. Quando ela me viu desfigurado, pálido, tremendo igual louco, aquele desodorante, aquele perfume, ó. Ela olhou para mim e a primeira frase que disse, que é isso? Aí eu falei, é saudade. Saudade. Apressadinho. Peguei o caminho perigoso porque estava com pressa. Às vezes, por causa da nossa pressa, tomamos alguns caminhos muito perigosos na vida. Sabia disso? Olha aqui. Por causa da tua pressa, você está tomando um caminho muito perigoso. Não dá atenção para os teus filhos porque não tem tempo para isso. Por causa da pressa, você está tomando um caminho muito perigoso. Não bate mais papo com a esposa. Não conversa mais com ela, a não ser quando está interessado em alguma coisa. Aí começa com a conversinha afiada, a mulher já diz, é hoje, meu Deus. Acabou o diálogo, acabou o bate-papo. Parece que vive como estranhos debaixo do mesmo teto. Depois você não entende por quê. Pastor, meu filho está nas drogas e eu fui o último a saber. Todo mundo sabe, menos eu. Fiquei sabendo hoje. Não conversa com o moleque, não tem amizade com os filhos. As pessoas do lado de fora são mais amigos dos teus filhos do que você. A tua vizinha é mais amiga da tua mulher do que você. Porque a tua vizinha conversa horas e horas com a tua mulher e você não quer saber de bater papo. Vivem debaixo do mesmo teto como se fossem estranhos. Isso quando é a vizinha, pior quando é o vizinho, meu irmão. E pior quando o vizinho se chama Ricardo. E pior quando ele começa a subir na escada, vai crescendo e virando o Ricardão. Abre teu olho, mulher gosta de conversar, meu irmão. Tem que bater papo com a mulher. Quando tem 3 anos de idade, a menina já tem um vocabulário desenvolvido 3 vezes mais do que o homem. Gosta de falar desde pequena. É necessidade. A gente não. Temos um vocabulário reduzido, mas fisicamente somos melhor, uma coordenação motora melhor. A criança, aos 3 anos de idade, fala 3 vezes mais do que a menina, a gente não sabe falar a mesma coisa, mas pega o chinelo e taca. É o nosso mecanismo de defesa. Mas é o seguinte, caminho perigoso esse aí, de transformar pessoas da tua família como pessoas desconhecidas, vivendo debaixo do mesmo teto e não tem tempo para aquilo que é mais importante na vida. Este é o problema da parábola do bom samaritano. Num lugar, num caminho perigoso, sanguinário, pedregoso, onde os bandidos se escondiam para assaltar, o que o samaritano estava fazendo ali? O que o levita estava fazendo ali? O que o sacerdote estava fazendo ali? Alguns estudiosos dizem que eles estavam passando ali porque estavam com pressa. Todo mundo dava a volta por Belém, mas provavelmente eles queriam voltar mais rápido para casa. Estavam com muita pressa e devem ter raciocinado, e aí, o que nós vamos fazer? Será que eu dou a volta por Belém, aumentando o percurso, sendo mais seguro? Ou por causa da minha pressa, eu vou pela estrada sanguinária? Eu estou muito apressado, eu vou pela estrada sanguinária. Resultado, passaram pelo caminho e contemplaram um homem assaltado, porque aquele era um caminho perigoso. Por causa da pressa, muita gente está tomando um caminho perigoso.
Aí você pode argumentar comigo nessa noite, mas pastor, eu sou muito apressado porque eu sou um camarada importante. Eu sou muito apressado porque eu tenho muitos compromissos. Eu sou muito apressado porque eu tomo conta de uma empresa. Eu sou muito apressado porque eu tomo conta de uma roça e ela é pública, grande e é muito serviço para dar conta. Pastor, eu sou muito apressado porque eu trabalho nos órgãos públicos. Pastor, a minha vida é muito corrida, a minha vida é muito difícil, é muita coisa para dar conta. Mas, pastor, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu sou muito apressado, eu não tenho tempo para nada, é verdade, mas os princípios de Deus permanecem no meu coração. Que lindo, que discurso bonitinho. O diabo está batendo palma para você, só ele. Sabe por quê? Porque o que adianta você ter princípios tão lindos se você não tem tempo para viver esses princípios? Ah, eu creio que essa igreja é a igreja de Deus. E daí, se acredita e não tem tempo para se dedicar a essa igreja? Eu acredito que os meus filhos são tesouros do Senhor. E daí, se acredita nisso, por que não tem tempo para os teus filhos? Eu acredito que a oração é a respiração da alma, é conversar com Deus como fazemos com um amigo. Nossa, que princípio maravilhoso, que coisa linda. E daí, se acredita nisso, mas não tem tempo para orar? Eu creio que a palavra é a palavra do Senhor, é a maneira pela qual Deus fala ao nosso coração, é uma espada afiada de 2 gumes, ela nunca volta vazia, ela põe o reino das trevas abaixo. Que lindo! E daí, se você não tem tempo para ler a Bíblia, do que adianta dizer que acredita em um princípio tão lindo, se não tem tempo para dedicar a este princípio? Que caminho perigoso. O que a pressa tem feito com algumas pessoas? E sabe, esse negócio de estar muito ocupado, isso realmente é importante. Estar ocupado, estar cansado, todo crente devia estar ocupado, devia estar cansado, porque mente vazia é a oficina de... Mas as nossas ocupações não são desculpas plausíveis para Deus para não darmos valor àquilo que de fato é prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas serão pressa. Você devia ter pressa para correr para Jesus. Você devia ter pressa para voltar para a igreja. Você deveria ter pressa para pedir perdão ao teu cônjuge. Você devia ter pressa para se reconciliar com os teus filhos. Você devia ter pressa para estar em comunhão íntima com Deus. Você devia ter pressa para anunciar as boas novas do Evangelho a fim de que Jesus volte logo. Você devia ter pressa para se reconciliar com o irmão de tua igreja com quem você já não fala há um bom tempo. Você devia ter pressa para parar de ser um fofoqueiro e ficar destruindo a vida dos outros por intermédio das tuas palavras. Você devia ter pressa para subjugar o reino das trevas e pôr em Jesus Cristo, o único digno de receber a vitória, para ocupar o primeiro lugar na tua vida. Pressa! Pressa para as coisas importantes, imprescindíveis da vida. Pressa por tua salvação. Não pressa pelas coisas fúteis, como temos corrido tanto atrás. E sabe, olha só o texto bíblico. Me passou um sacerdote, não socorreu o indivíduo que estava ferido, e ele estava vindo do templo. Que tragédia! Estava envolvido com as coisas de Deus, mas não havia sido transformado por elas. A maior frustração que pode haver é você ter participado desse acampamento, ter se envolvido com as coisas de Deus, louvores cantados a Deus, mensagens de Deus, reuniões de Deus, e não foi transformado. Vai voltar para casa um lixo do jeito que chegou aqui. Esta é a maior tragédia que pode acontecer em relação a este acampamento, mas que não ocorra em nome de Jesus. Amém. O camarada me está vindo do templo, em contato com as coisas de Deus, mas não teve coragem de socorrer o indivíduo que estava ferido perto dele. Aqui, como é que você está na igreja,
Como é que você está em contato com as coisas de Deus e isso te torna tão egoísta que você não tem coragem de olhar para o teu irmão ferido que está perto de você precisando da tua ajuda? Como você tem a coragem de dizer que Deus transformou a tua vida se você está se lixando para o irmão que está perto de você? Todo aquele que verdadeiramente foi transformado por Deus goza de um relacionamento na vertical com o Rei do Universo. Mas uma vez que esse relacionamento existe, este relacionamento vertical com o Rei do Universo, é impossível que ele não se reflita de modo horizontal, de modo a alcançar as pessoas que estão ao meu redor, porque se Cristo vive em mim, as pessoas ao meu redor verão isto. Se as pessoas não estão enxergando Cristo em mim, desculpa, está havendo algum problema de relacionamento entre você e Deus, porque é impossível você se relacionar com Deus e as pessoas não perceberem a mudança que está acontecendo em você, porque se eu estou com Deus, automaticamente passo a amar o meu irmão. E agora o sacerdote volta do templo, se lixa para a ferida do indivíduo que está ali à beira do caminho. O levita volta do templo, não se importa com o indivíduo ferido à beira do caminho. Passa sem dar importância. Passa sem prestar socorro, sem auxiliar a ferida alheia. E sabe qual é o maior problema? Nessa correria moderna, os maiores feridos estão perto de nós e nós não conseguimos enxergar. Que tragédia. Jesus colocou de propósito o elemento do samaritano na parábola. Sabe por quê? Judeus e samaritanos não se entendiam. E se você for recorrer às afirmações, às informações históricas, você vai descobrir muita coisa interessante, mas eu resumo apenas com a seguinte sentença. Judeus e samaritanos não se entendiam desde o ano 722 a.C. Por quê? O reino do norte, cuja capital era Samaria, reino do norte que se chamava Israel, foram invadidos pelos assírios. Os assírios. E sabe de uma coisa? Os assírios eram tudo gente boa. Conhece as informações sobre a civilização assíria? Conhece não? Conhece não? Vou te informar rapidinho. Os assírios, na verdade, se constitui a civilização mais violenta que já existiu sobre a face da terra. Ninguém nunca ganhou em violência dos assírios. Deixa eu te contar só um segredinho dos assírios. Eles capturavam os inimigos e sabe o que eles faziam? Arrancavam a pele do inimigo enquanto o inimigo ainda estava vivo e apanhava a pele do inimigo arrancada enquanto este ainda vivia e forrava as paredes do templo. As paredes do templo da Assíria eram forradas com peles humanas. Quando eles não arrancavam a pele do indivíduo, sabe o que eles faziam? Eles decapitavam o indivíduo, cortavam a cabeça do indivíduo e em frente à cidade eles faziam um muro de cabeças humanas para que todas as nações soubessem o que acontece com aqueles que se levantam contra a civilização da Assíria. Quando eles não cortavam a cabeça, quando eles não arrancavam a pele, sabe o que eles faziam? Eles apanhavam uma lança, enfiavam a lança na poupança do indivíduo, a lança saía pela boca e o camarada era espetado, feito um churrasquinho, e era colocado em frente aos muros da cidade. Assim faziam os assírios. Só para você ter uma ideia, eles são os inventores da cruz. Não foi os romanos que inventaram a cruz, foram os assírios. Os romanos apenas copiaram este objeto de tortura. A cruz que o nosso Senhor foi pendurado, sacrificado, invenção dos assírios, exímios torturadores. Assim era a Assíria. Aí um dia Deus virou para um profeta e disse assim, o nome dele, Jonas. Jonas, oi Senhor, vai lá pregar na Síria. Tô fora! Correu para Jope, pegou o navio em direção aonde? Tarso. E não queria ir para Nínive, que era a capital da Assíria.
Por quê? Porque lá o pessoal cortava a cabeça, o pessoal arrancava a pele e fazia as pessoas de espetinho. E o Jonas pensou assim, é ruim, hein? Vou lá nada, povo ruim. Esse pessoal arruinou o lado norte, Israel, cuja capital era Samaria. Foi um massacre, foi uma chacina. Aí o pessoal do sul de Jerusalém, Judá, cuja capital era Jerusalém, falou assim, ia lá, ó. Esse pessoal aí não é povo de Deus, não. Porque se eles fossem povo de Deus, Deus os ajudava, Deus os socorria. Eles sofreram o ataque da Síria e foram derrotados porque eles não são mais povo de Deus. E começou a briga entre judeus e samaritanos desde então. Porque o judeu de Jerusalém dizia que o judeu de Samaria não prestava, não era puro sangue de Abraão, não era fiel servo de Deus, havia se misturado com outras civilizações por conta do cativeiro. Eles não prestam, eles não valem nada. Preconceito, orgulho, maus tratos. Este foi o relacionamento desenvolvido, relacionamento este difícil que perdurava até os dias de Cristo. E você observa que, de propósito, Jesus coloca o samaritano na parábola. Sabe por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos como se fossem imundos, porcos. E aí Cristo disse, vinha pelo caminho um samaritano. Aí os judeus já começam a dizer, porco, porco, imundo, imundo, imundo. Ele parou e ele socorreu. Ele pôs a vida em risco e, em detrimento à sua própria segurança, depositou os seus recursos, o seu tempo e fez de tudo para socorrer o ferido. Ele pode ser imundo para vocês, mas para mim, ele fez a obra que eu pedi. E sabe de uma coisa? Os judeus se regozijavam por serem judeus privilegiados, descendentes de Abraão. E me desculpa, adventistas do sétimo dia, porque vocês vão tomar uma paulada agora em nome de Jesus. Vocês ficam se regozijando. Nós temos a melhor música. Nós temos a doutrina certa. Nós somos o remanescente. Nós temos a verdade. Mas o que devia fazer não faz. Devíamos estar nas ruas, curando a ferida das pessoas, mas estamos de modo egoísta, abraçando esta mensagem, abraçando esta música, de modo exclusivista, como desejássemos ela e todos os privilégios que ela contém, somente para a gente. Não descanse até que o privilégio que um dia você recebeu de conhecer o Evangelho seja um privilégio que tenha alcançado a cada pessoa, a cada família, de cada bairro, de cada cidade deste planeta. Vamos dividir o privilégio que Deus nos deu. O samaritano estava ali dando um exemplo extraordinário. E sabe, precisamos fazer mais do que falar. Falar que somos remanescentes é lindo. Falar que temos a verdade é lindo. Viva a verdade! Testemunhe desta verdade e faça dela a prioridade da sua vida, porque se ela de fato é a tua prioridade, por que você não dedica tempo para isso? E sabe de uma coisa? Os nossos queridos teólogos falam muitas coisas sobre esse samaritano, mas eu gosto de uma linha de interpretação e eu fico com ela. Você pode ficar com a linha que você quiser, mas eu escolhi essa daqui. O samaritano nada mais é do que a pessoa de Jesus Cristo. Um dia, Jesus veio a este mundo na estrada da vida. Eu estava todo arrebentado pelo pecado e Ele me apanhou. E me apanhou todo ferido, todo machucado na estrada da vida. Ele me ergueu e Ele me outorgou azeite e vinho sobre as minhas feridas. Ele me outorgou o Espírito Santo simbolizado pelo azeite. Ele me outorgou o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário através do seu sacrifício para curar as minhas feridas. E o que Ele fez? Ele me levou para a hospedaria, e a hospedaria é a sua igreja. E Ele me trouxe aqui na sua igreja, para que aqui, em nome de Jesus Cristo, todas as minhas feridas fossem curadas. Essa é a história de redenção. E a salvação nada mais é do que isso.
Deus te apanhando na estrada da vida, onde você foi judiado pelo pecado, onde você foi escravizado pelo inimigo. Ninguém mais acreditava em você. Ele acreditou, Ele parou, Ele te socorreu, Ele pagou o preço. E diz a Bíblia que lá na hospedaria, Ele disse para o dono da hospedaria: olha, toma aqui 2 denários. Se alguma coisa você gastar a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Ei, olha aqui, eu estou te dizendo o seguinte, dono da hospedaria. Eu estou pagando o preço para que este homem fique bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo, dono da hospedaria? Não interessa quanto vai custar, nem se for a minha própria vida. Eu pago o preço, mas a raça humana caída vai se erguer em nome de Jesus. Amém. Ele pagou o preço. Jovem querido, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nós possuímos muitas feridas na vida. A vida nos machuca bastante. Muitas frustrações, muitas decepções, muitas amarguras, muitos traumas de infância. Feridas difíceis de cicatrizarem. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia me mostra o segredo para ter estas feridas curadas. Eu não vou curar estas feridas na balada. Não é junto às drogas que eu vou curar as minhas feridas. Não é afundado na promiscuidade que eu vou restaurar a minha integridade. É nas drogas ter minhas feridas que eu vou ter minhas feridas curadas. Não é nas drogas, não é na promiscuidade, não é no pecado. Feridas, lugar para curá-las, é na hospedaria, é na igreja de Deus, é aqui no CCJA. Amém. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Este é o lugar escolhido por Deus para curar todas as tuas feridas. Para de dar atenção à voz do maligno que está te proporcionando alternativas diferentes para você buscar o estabelecimento da tua alma em lugares distantes de Deus e de sua igreja. O que você está fazendo longe da igreja? O que você está fazendo afundado no mundo? Você acredita que a alma humana de verdade pode ser restabelecida nos caminhos que você anda percorrendo? Deus estabeleceu de modo muito claro: ferida se cura na hospedaria. E é por isso que Ele nos trouxe aqui nesse acampamento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero sair desse acampamento com todas as minhas feridas curadas. Se você deseja a mesma coisa, diga amém. Amém. Eu conheci uma pessoa muito ferida pelas circunstâncias da vida. E como já falei tanto dela, não poderia encerrar sem falar nela mais uma vez. A Dona Maria. Ê, Dona Maria, minha mãezinha. E sabe, a minha mãe foi uma pessoa que veio do Nordeste na década de 70, lá para o Rio de Janeiro para tentar a vida, por ter uma situação financeira muito complicada aqui no Nordeste. E como tantos outros nordestinos, participou deste êxodo da década de 70 em direção ao Rio de Janeiro, porque acreditava que lá iria ter uma vida melhor. Lá, a Dona Maria conheceu o senhor Reginaldo. Começaram a namorar, foram morar juntos, e desse relacionamento nasceu um garotinho muito doente, o senhor o Eduardo Batista da Silva, que vos fala. E eles estavam vivendo ali numa circunstância muito difícil, meu pai trabalhando em construção civil, a minha mãe tomando conta de mim, um cômodo apenas com um banheiro, era o lugar onde nós vivíamos em Nova Iguaçu. A vida muito difícil, e para piorar a situação, o meu pai, de modo descuidado, trabalhando no 3º andar de uma construção civil, escorregou, caiu, bateu com a cabeça no chão e, consequentemente, veio a óbito. Eu tinha 1 ano e alguns meses de vida. A casa que nós morávamos era uma casa de favor, consequentemente, o vínculo de amizade que existia com meu pai já não existia mais, fomos colocados para fora de casa
e minha mãe andou perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro com uma criança doente no colo. Recebeu muitos conselhos. Coloca essa criança no orfanato, entrega essa criança para assistência social, faz alguma coisa, porque senão você não vai conseguir sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro com essa criança no colo. Louvado seja o nome de Deus, porque minha mãe nunca desistiu de mim. E aí, perambulou de um lado para o outro, passou necessidade, passou fome, dormiu na rua, juntamente comigo, comeu o pão que o diabo amassou. E daqui a pouco conheceu um sujeito chamado Antônio. O senhor Antônio parecia ser a saída. Se mostrou muito simpático, conversa vai, conversa vem, foram morar juntos. E minha mãe foi morar com o seu Antônio, não porque gostava do seu Antônio, porque precisava de um lugar para morar. E um relacionamento mantido sob tais circunstâncias de necessidade, não de amor, óbvio que não vai dar certo. E tudo era muito difícil. O seu Antônio posteriormente se mostrou um alcoólatra. Chegava em casa bêbado, violento, agredia minha mãe. E isso quando não chegavam as informações do quanto ele ficava com outras mulheres na rua. Situação de humilhação, de vexame, de violência. Todos os dias eu olhava, minha mãe chorava. A cena mais comum a se repetir dentro da minha casa. Dona Maria chorando todos os dias. E eu chegava perto dela e dizia: mãe, o que está acontecendo? Nada, meu filho. Você não sabe quão difícil é a vida. Não está acontecendo nada. Não pergunte mais isso. E ela procurou refúgio em inúmeros lugares. Em um deles, o espiritismo. Montou um altar dentro de casa. Começou a fazer mandigas para acalmar e apaziguar o sentimento bruto do senhor Antônio. E ela acendia velas e se dedicava a Satanás. Ia ao centro espírita regularmente todas as semanas para buscar saída, refúgio para a cura das suas feridas, da sua vida que ia de mal a pior. Ao invés de melhorar, só piorava. Um dia o senhor Antônio entrou de modo muito violento em casa. E ele tentou abusar sexualmente da minha irmã, sua própria filha. Minha mãe, não suportando mais a situação, chamou a intervenção policial. A polícia veio, bateu no senhor Antônio até e o levou. Nunca mais recebemos informação dele, de seu paradeiro. Provavelmente você já imagina o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando a polícia leva alguém para algum lugar e nunca mais ela aparece. Caixão e vela, irmão. Simplesmente desapareceu. A vida continuou muito difícil. Aos 14 anos de idade eu conheci a igreja adventista. Minha mãe me arrastava para o espiritismo, mas isso aí é uma outra história, o meu processo de conversão. O fato é que ao conhecer o evangelho e abraçar esse Jesus maravilhoso, esse bom samaritano que está em nosso meio nessa noite, eu disse para ela: mãe, achei. Achou o quê, menino? Achei o que você precisava. E o que eu preciso? Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Ele é o bom samaritano que vai curar todas as tuas feridas. E minha mãe me disse: você não sabe nada da vida. Você não sabe quão dura e difícil é a vida. Quem é você para me dar as respostas que eu preciso? Vai viver tua vida, menino. E me deixa aqui. Minha mãe continuava afundada numa depressão, num sofrimento, num estágio crítico de ser contemplado. E eu comecei a orar pela minha mãe. E sabe, conheci a igreja, me batizei na igreja, fui fazer posteriormente teologia, me tornei um pastor da igreja adventista, pregava lá em muitos lugares no Rio de Janeiro, logo no início do meu ministério. E algumas senhoras muito simpáticas me apanhavam no final das mensagens e diziam assim: querido, que coisa linda, nossa, como é bonito ver você pregando, a sua mãe deve sentir tanto orgulho de você, a sua mãe é de qual igreja? E eu engolia seco, porque minha mãe estava afundada no espiritismo, na macumba. E eu falava: minha mãe não é da igreja. E eu estava orando pela minha mãe. E a minha maior frustração no ministério era saber que ela estava ferida, com a vida deteriorada, mas não havia abraçado o único que poderia restaurar suas feridas na hospedaria, que é a igreja. E que frustração a minha como pastor,
de fazer apelo para tanta gente se batizar e não ter a minha própria mãe submetida ao Evangelho, traumatizada pelas dificuldades da vida e cada vez mais afundada no espiritismo, escravizada por Satanás. Orava intensamente pela Dona Maria. Foram 16 anos de oração, até que um dia a Dona Maria sentiu uma dor muito forte no peito, achou que havia chegado a hora de sua morte, correu para o quintal e ajoelhou-se lá no quintal onde estava. E começou a olhar para o céu e, ajoelhada com muita dor no peito, fez a seguinte oração: Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor está aí, mas se o Senhor existe, me salva que eu vou te servir. Eu estou achando que eu vou morrer. E ela levantou dali, saiu correndo para a rua. A primeira pessoa que ela enxergou passando com a Bíblia debaixo dos braços, ela literalmente agarrou, pulou no pescoço, irmão. Ah! Tu é crente? O cara, sou, calma. Entra aqui, ora por mim que eu estou morrendo. E o rapaz entrou assustado lá em casa. Estendeu a mão sobre a cabeça da minha mãe e orou por ela. A dor que incomodava a Dona Maria desapareceu. E ela disse assim: escuta, qual que é a tua igreja? Vou para a tua igreja. Eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. E ela foi para a igreja do camarada. Aí ela me liga: tudo bem? Fala, filhão. Eu falo: mãe. Beleza, tudo bom, tudo bem. Filhão, você está em pé ou está sentado? Eu estou em pé, mãe. Senta que eu vou te contar um negócio. Não, mãe, pode falar, eu quero ouvir em pé mesmo. Senta! Não, mãe, pode. Senta, moleque! Eu, tá bom. Fala, mãe. Aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Estou na igreja. Vou me batizar. Você está falando sério, mãe? Sério, meu filho. Eu estava 16 anos orando, garotão. Era uma bênção muito grande. E filho, eu falei com o pastor da igreja para você vir fazer o meu batismo. Eu, mãe, qual igreja que você está? Eu estou na Assembleia de Deus, filho. Oh, que legal, mãe. Estou muito feliz onde você está. Tenho muitos amigos da Assembleia de Deus. E sabe de uma coisa? Às vezes eu prego até na Assembleia. Muito legal. Estou muito feliz onde você está. É um povo muito sincero, muito dedicado ao Evangelho. Eu glorifico o nome de Deus porque você está lá. Tá bom, filho, já falei com o pastor, você vem fazer o meu batismo? Olha, mãe, eu vou assistir o seu batismo. Mas fazer seu batismo eu não vou, não. Como é que é, moleque? Mãe, eu não vou fazer seu batismo. E comecei a explicar. Porque eu creio em algumas coisas na Bíblia que pra gente é muito clara. E comecei a falar: eu não quero saber de nada. Você é um ingrato, porque você falou a vida inteira que eu tinha que aceitar Jesus como Salvador, e agora eu aceito, quero ser batizado, você não tem a coragem de me dar o privilégio de me batizar. Eu não quero mais falar. Pá, bateu o telefone. Eu, nossa, está muito convertida não. É o processo, né? É devagar. Aí o tempo passou. Eu que estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Continuar orando, meu irmão. Daqui um tempo ela me ligou de novo. Fala, filhão. Eu falo: mãe, beleza, tudo bom, tudo bem. Tá sentado ou tá em pé? Ah, mãe, para com essa conversa, fala logo. O que foi? Mudei de igreja. É, mãe. Já falei com o pastor, tá tudo certo, você vai fazer o meu batismo. Que legal, mãe. Onde é que você está agora? Eu estou na igreja batista. Ó, mãe, que legal, hein? O pessoal da Batista é 10, pessoal animado, gosta de um louvor, a pregação é forte, muito bom, mas você está num ótimo lugar. Eu sou Eduardo Batista, mas eu não vou fazer teu batismo não, porque eu sou adventista. Não estava tão irado quanto na primeira ligação, mas bravejou de novo. Ah, você eu não te entendo, você eu vou te falar. Eu que estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Mas aí a fé sem obras é morta, né, irmão? Aí eu liguei para um pastor, expliquei a situação. Brother, vai lá na casa da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito fácil de lidar, muito simpática, vai te receber muito bem.
Vai lá, fera, vai lá. E o pastor foi. Fez amizade com a dona Maria, fez um pequeno grupo lá em casa, começou a estudar. E depois de um tempo minha mãe liga. Fala, filhão. Fala, mãe. Beleza, beleza? Tudo bom? Tudo bem. Sentado em pé. Para com essa conversa, mãe. Tem uma novidade para te contar. Fala? Mudei de igreja. Você está na Testemunha de Jeová, mãe? Não. Estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já falei com o pastor, tá tudo certo, você vai vir fazer o meu batismo. Agora tu vem, né, moleque? Há cerca de 9 anos atrás eu tive um dos maiores privilégios do meu ministério. Eu batizei minha mãezinha. Sabe aquelas feridas do passado? Estão curadas em nome de Jesus. Minha mãe estava toda arrebentada na estrada da vida. O bom samaritano a tomou pelos braços e curou as suas feridas. Hoje ela chora à toa, mas de felicidade. Outro dia ela ligou para mim. Filhão, me elegeram para um negócio aqui na igreja. É, mãe? Vou trabalhar aqui na igreja, mas eu não estou gostando muito, não. O que foi, mãe? Me puseram para ser diaconisa. Ô, mãe. Ô, filho, esse negócio aí do passado, eu não quero mais nada com isso, não, hein? É diaconisa, mãe, diaconisa. Ah, tá, eu não entendi. Nossa, eu me assustei, filho. Me assustei. É, diaconisa, mãe. Diaconisa. Aí quando ela devolveu o primeiro dízimo, filho, devolvi meu primeiro dízimo. Ela ganhou um salário mínimo de pensão, irmão. É, mãe, fez a conta direitinho? Não, filho, eu não soube fazer a conta, eu dei tudo. Eu dei meu salário todo de dízimo. Mamãe, não é assim. Mas, filho, eu estou tão feliz. Que coisa linda. Esse dia ela me fez mais uma surpresa. Filho, eu assisti seus DVD e preguei os seus sermões. Melhor do que você. Estou sendo convidada para pregar num monte de lugar agora. E se alguém me perguntar, é você que me copia. Mas a máxima foi esses dias. Voltei a estudar, filho. É, mãe. Me matriculei na primeira série. E eu sou a mais esperta da turma. Já me passaram para a 4ª série. Aí eu, nossa, mãe, que escola boa. Ah, filho, eu estou tão feliz. Pensa. Que diferença a Dona Maria do passado para a Dona Maria de hoje. Feridas curadas. Qual é a tua ferida nessa noite? O que está machucando você? O que está roubando o teu sono? Tirando a tua paz? O que você precisa de Deus nessa noite? Ele já pagou o preço por você na cruz do Calvário. É o preço para que tuas feridas sejam curadas. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo com uma vida sem Cristo? O que você está fazendo afastado da igreja? O que você está fazendo que ainda não se batizou? Que ainda não selou a vida com Ele nas águas? O que você está fazendo que ainda não se decidiu? Se você não for curar tuas feridas diante do Rei do Universo na sua hospedaria, vai para onde, meu irmão? O Senhor te chama nessa noite. E desculpa, eu não posso sair daqui sem fazer o que preciso fazer. Eu quero fazer um apelo muito específico. O espaço está apertado, está muito pequeno, mas eu não quero nem saber. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus me pediu para essa noite. Você que está todo ferido, arrebentado pelo pecado e precisa se estabelecer nessa hospedaria, precisa voltar para a igreja, precisa ser rebatizado ou precisa ser batizado. Ainda não tomou sua decisão. Deus está me pedindo para falar contigo nessa noite que Ele te chama. Que hoje é o teu dia
não de se batizar, mas de tomar a sua decisão pelo batismo. E em nome de Jesus Cristo, eu não vou me estender muito, eu vou sair daqui direto para o carro porque eu tenho que ir embora. Mas eu vou em nome de Jesus te fazer um pedido agora. Não se demore, é a tua salvação que está em jogo. É o teu modo, a tua chance de curar feridas. Há alguém aqui que não é batizado e que precisa se batizar. Há alguém aqui que é afastado e que precisa voltar e ser rebatizado. Eu quero orar por você nessa noite. Só se você tomar sua decisão. Eu posso ver os braços daqueles que se decidem em nome de Jesus? Fique em pé que eu quero ver você. Levanta em nome do Senhor. Alguém diz um amém? Amém. Levanta, erga-se em nome de Jesus. O Senhor te chama. Eu não sei quais são as tuas feridas, eu não sei o que fez você ficar afastado da igreja, eu não sei o que fez você se distanciar dos caminhos do Senhor, eu não sei o que está prendendo você que ainda não se decidiu, mas nesta noite o Senhor te chama para curar todas as tuas feridas, e Ele vai lavar as tuas feridas no tanque de batismo, para que teu nome seja escrito no livro da vida, e você receba naquele grande dia o convite: vinde benditos de meu Pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glórias ao nome de Deus por tua decisão nesta noite. Louvado seja o Senhor. Pode continuar em pé, eu vou orar por você. Continua em pé, não senta não. Fique em pé. A minha amiga vai cantar uma música agora, que é uma música que fala: mais perto quero estar. Deus quer estar mais perto de você. E eu também. Eu sei que está apertado aí onde você está. Eu posso ver o número de pessoas que estão em pé. Eu quero te convidar gentilmente, a despeito da dificuldade de caminhar, vem aqui na frente, eu quero dar um abraço em você antes de ir embora. Apesar da dificuldade, caminhe lentamente, venha para cá em nome de Jesus. Passe aqui pelo corredor, peça licença, queridos, ajuda. Mas vem aqui em nome de Jesus. Querido Deus. Ah, Senhor. Andamos correndo tanto nessa vida. Por causa da nossa pressa, esquecemos às vezes das coisas mais importantes, que é buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que todas as demais coisas sejam apenas acrescentadas. Obrigado por tua palavra que não volta vazia. E obrigado porque nessa noite o Senhor de um modo muito especial tocou em muitos corações aqui. E o resultado são essas maravilhosas decisões de pessoas que estão aqui à frente. Tu conheces a história de cada uma delas. Tu sabes, ó Senhor, as feridas que cada uma delas possuem na estrada da vida. Obrigado porque o Senhor, como bom samaritano, está aqui nessa noite. Teu Espírito está agindo em nosso meio. E Deus querido, essas feridas estão sendo restabelecidas para a glória do Teu nome. Obrigado porque estamos aqui na Tua hospedaria, graças ao Teu sacrifício. E obrigado porque essa hospedaria ela é passageira. Daqui a pouco iremos para a verdadeira hospedaria, porque o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor falou que na sua casa há muitas moradas, na tua hospedaria há muito espaço, e nós queremos ocupar o espaço que o Senhor reservou para nós. Então, ó Deus, aceita essa entrega nesta noite de todas as pessoas que estão aqui na frente, de todas essas que estão em pé neste auditório, renovando os votos contigo, que possamos cada dia estarmos mais firmes neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Nas tuas mãos nós nos colocamos agora e te agradecemos pelo milagre que o Senhor já está realizando. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para todas essas pessoas. Capim Grosso, Deus abençoe vocês. Um abraço.